E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos aqui a mini funcionária, ela tá aqui do meu lado, ela tá repetindo tudo o que eu falo. Quase tudo, né? Porque ela gosta de me contradizer. Quando eu falo que ela tá repetindo, ela para. Gente, já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Espero que vocês gostem da história de hoje. A história é bem bacana. Eu ainda não fiz o áudio, mas eu tenho 80% de certeza que vocês vão gostar da história. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar, de pau o vídeo. Eu sei que eu falo isso todo dia, mas eu tenho que falar todo dia, porque se eu não falar, o que acontece? Vocês se esquecem. E aí eu não ganho a minha curtida do dia. Gente, o que eu vou falar agora? Eu vou falar da minutagem. Eu peço para vocês que, se vocês verem que já tem minutagem aqui embaixo, que vocês não coloquem mais a minutagem, porque quando eu puxo aqui o resumo dos comentários, tem muito isso, muito mesmo. Eu acho que fica até chato para vocês, porque um posta uma coisa, outro posta outra, aí fica aquela poluição visual. E eu também tenho bastante receio do nosso amigo aqui pensar que é spam. Aí quando eu vejo que tem mais de dois, eu vou apagando. Eu também não gosto de apagar os comentários de vocês. Eu fico super triste de apagar, porque quanto mais comentário, melhor. Mas quando é assim, se for muito, infelizmente, eu vou ter que apagar. Eu não vou ficar aqui falando blá, 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 porque eu não gosto. Eu acho que o meu trabalho depende de vocês e vocês dependem de mim pra quê? Pra assistir. E a gente faz essa troca, né? Eu dou para vocês o meu trabalho e vocês me dão a sua visualização. O que é muito importante para mim é vocês estarem aqui no canal todo dia. Eu agradeço bastante para quem me acompanha há bastante tempo. Eu acho que eu já tenho... Eu tenho um ano e alguns meses aqui de YouTube. Poucos meses eu acho que eu estou monetizada aqui, porque no começo eu não sabia configurar o meu YouTube, fiz bananagem e não conseguia a monetização. Depois eu fui aprendendo, fui vendo, né, como que faz e graças a Deus consegui. E, gente, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, gostem também da introdução. A mini funcionária agora ela vai ficar aqui, com certeza ela vai querer aparecer, ó, tá me chamando. E um beijo e até logo. Tchau. Dá tchau, neném. Tchau. 6 meses após se casar com o príncipe Sebastian Monroe, Mirabelle Carrington, amplamente conhecida como a mulher mais feia de Londres, descobriu que estava grávida. Empolgada, ela esqueceu completamente a regra rígida dele de nunca se aproximar do escritório e correu em direção às portas fechadas. Ela tinha mais do que apenas a gravidez para contar. Vinha guardando um segredo enorme. Sua aparência não era permanente. Após seu aniversário de 23 anos, seu rosto voltaria à sua forma verdadeira. Quando estendeu a mão para bater, vozes abafadas vindas de dentro a interromperam. A voz provocativa do Marechal Real Weston Archer ecoou. Tenho que admitir, sua esposa pouco atraente tem um corpo agradável. Ela foi realmente muito divertida. Deve ser difícil para você permanecer casto com Ana por tanto tempo. Agora que você conseguiu o que queria, quando vai se casar com ela? Só mais um pouco, Sebastian respondeu em tom indiferente. Mirabelle é cuidadosa e não cometeu nenhum deslize sequer. Não tive escolha a não ser arruinar a reputação dela. Quando perdi a memória durante a campanha militar, Ana vendeu peixes para me sustentar, e eu prometi torná-la minha esposa. Minha mãe não vai me permitir me divorciar de Mirabelle e me casar com Ana, a menos que Mirabelle seja exposta como vulgar e promíscua. Você não está preocupado que ela fique arrasada se ouvir isso? Ela não vai nos ouvir, disse Sebastian completamente impassível. E mesmo que ouvisse, não faria diferença. Weston zombou. Isso é cruel. E se ela engravidar? Você vai simplesmente ignorar? Se alguém precisar assumir a responsabilidade, não serei eu. Foi você quem dormiu com ela. A conversa terminou abruptamente. No corredor, Mirabelle ficou paralisada, o frio do ar secando as lágrimas em suas bochechas. Ela mal percebeu o caminho de volta para o quarto. A pequena bolsa de seda em sua mão parecia fria e úmida de suor. Forçando um sorriso amargo, ela pegou uma tesoura e cortou a bolsa em pedacinhos. Ela era filha do primeiro-ministro, e sua mãe já fora aclamada como a mulher mais bonita do país. Ainda assim, Mirabelle nasceu com uma horrível mancha de nascença vermelha cobrindo o rosto. No dia seguinte ao nascimento, sua mãe, incapaz de suportar as fofocas, desapareceu sem deixar rastros. Convencido de que Mirabelle era uma maldição, o primeiro-ministro a enviou para morar no interior. Quando completou 22 anos, foi finalmente trazida de volta para a propriedade do pai para se casar com Sebastian.
ela recusou e fez um enorme escândalo. As governantas contratadas para ensinar etiqueta tinham medo demais para se aproximar dela. Não demorou para que rumores se espalhassem além da propriedade de que a filha mais velha do primeiro-ministro era mentalmente instável. Então, um dia, enquanto subia em uma árvore, ela escorregou e caiu direto em um abraço amplo e quente. Você está bem? Uma voz profunda e suave murmurou perto de seu ouvido. Mirabelle olhou para os braços musculosos que a seguravam, seu rosto ficando vermelho. O homem a colocou suavemente no chão e ofereceu um leve sorriso. Peço desculpas pela intromissão. Eu sou Sebastian Monroe. Mirabelle instintivamente levantou a mão para cobrir a mancha vermelha no rosto, mas ele segurou gentilmente seu pulso. Você não precisa esconder, ele sorriu. É lindo, como uma rosa desabrochando. Ele foi o primeiro homem que não a insultou ou zombou após ver seu rosto. Quando Mirabelle processou completamente o que havia acontecido, Sebastian já havia desaparecido de vista. Naquele momento, percebeu que havia se apaixonado à primeira vista. Depois disso, procurou ansiosamente sua governanta para ter aulas. Jogou-se na dança, na etiqueta e no bordado. Praticou bordado até ter bolhas nos 10 dedos. Ainda assim se recusou a desistir. Um mês depois, seu pai a apresentou oficialmente a Sebastian, e ele aceitou o arranjo sem hesitar. Vamos marcar o casamento para o próximo mês? Com o coração disparado, Mirabelle apenas assentia para quase tudo que ele dizia. Reddit, contos e afins. Sebastian riu baixinho, aproximou-se e olhou para ela com olhos gentis. De agora em diante, você pode ser honesta comigo. Se não quiser fazer algo, apenas diga não. Você nunca precisa se forçar. Ele nunca criticou sua aparência ou sua falta de refinamento. Em vez disso, segurava a mão dela enquanto ela segurava uma caneta, ensinando-a pacientemente a escrever seu próprio nome. Mirabelle realmente acreditava que havia encontrado o amor verdadeiro. Agora, revelava-se nada mais que uma peça que ele usava para garantir um futuro com outra mulher. Mirabelle abaixou o olhar, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Quando levantou os olhos novamente, Sebastian estava abrindo a porta do quarto e entrando. Ele olhou para a bolsa de seda rasgada e perguntou timidamente. Os criados disseram que você foi ao escritório me procurar. O que houve? Nada. Mirabelle amassou o diagnóstico de gravidez do médico na mão. Estou com vontade de comer uma torta de maçã da cidade. Você pode comprar uma para mim? Talvez por culpa, Sebastian concordou imediatamente. Certo. Depois que ele saiu, Mirabelle abriu os dedos. Segurou o papel sobre a chama de uma vela, observando-o se enrolar e virar cinzas. Mais tarde, sob a cobertura da escuridão, saiu da propriedade e deixou uma pesada bolsa de moedas de ouro sobre o balcão de um comerciante de carruagens. Daqui a 2 semanas, traga uma carruagem até o portão lateral da residência do príncipe Sebastian, disse ela. Preciso sair de Londres. Deixando o comerciante para trás, serpenteou pelas ruas estreitas até encontrar uma farmácia. Foi direto ao ponto. Preciso de algo para interromper uma gravidez. A farmacêutica olhou para o ouro em sua mão e imediatamente deslizou um pacote de ervas sobre o balcão. No caminho de volta, Mirabelle viu uma mulher esguia se jogar nos braços de Sebastian à distância. Sebastian, a mulher reclamou. Se você tivesse me feito esperar mais um segundo, eu teria me casado com outra pessoa. Ana, não diga coisas que não sente, Sebastian murmurou, segurando seus ombros. Sua voz transbordava carinho. Você salvou minha vida. Você é a única que eu amo. Sim, claro, você me diz isso todos os dias, mas mesmo assim, se casou com outra mulher. Anastasia Sutton parecia furiosa, o rosto contorcido de dor genuína enquanto desabava em soluços. Sebastian, não me importo com o título. Só quero te ver todos os dias. Por favor, leve-me para casa com você. Vou como empregada, se for preciso. Certo, disse suavemente. Combinado. Anastasia parou de chorar instantaneamente e abriu um sorriso radiante. Envolveu os braços em seu pescoço e o puxou para um beijo. Ainda abraçados, desapareceram para dentro do quarto. Mirabelle ficou ali, observando suas sombras se sobreporem e se confundirem em uma só. Doía muito, mas ela se forçou a não desviar o olhar. Quando Sebastian finalmente voltou para a propriedade, Mirabelle já estava fervendo as ervas. Ele franziu a testa para a panela fumegante. Mira, você está se sentindo mal? Não, ela disse, forçando um sorriso tenso e zombeteiro. Você disse que queria um bebê, não é? Comprei um tônico para ajudar em uma gravidez saudável. Sebastian ficou tenso por um instante, antes que aquele sorriso suave e ensaiado voltasse ao seu rosto. Bem, ainda bem que acabei de contratar uma nova empregada, a Anastasia. Ela pode cuidar dessas tarefas para você. Mirabelle olhou para cima. Seus olhos pousaram em Anastasia, que pairava timidamente atrás dele. Ele realmente não conseguiu esperar. Anastasia pediu, e ele a trouxe direto para casa naquela mesma noite. Tudo bem, disse Mirabelle secamente. Ela pode fazer isso. Anastasia piscou, surpresa, quando Mirabelle esmagou as ervas. Antes mesmo de seus dedos tocarem a panela, o vapor quente atingiu seu rosto. Seus olhos lacrimejaram, e ela soltou um pequeno suspiro. Ana. Sebastian segurou a mão dela por puro instinto, levando-a aos lábios para soprar suavemente. Um segundo depois, lembrando que sua esposa estava bem ali, ele ficou rígido.
Mira, ela é nova. Eu só estava preocupado que não estivesse acostumada com o trabalho. A atuação dele era tão patética que Mirabelle chegou a rir, com os olhos lacrimejando. Ela o observou conduzir Anastasia para cuidar da mão. Quando eles se foram, Mirabelle pegou a mistura preparada e a engoliu de uma vez, amarga. No café da manhã seguinte, as criadas trouxeram mais de uma dúzia de pratos diferentes de peixe. O cheiro atingiu Mirabelle, e ela imediatamente engasgou. Uma das criadas caiu de joelhos, apavorada. Vossa Alteza, nós não fizemos isso. Anastasia insistiu em cozinhar peixe para você. Dissemos que você não come, mas ela não quis ouvir. Nunca compramos peixe para a propriedade, Mirabelle retrucou. De onde vieram? Vossa Alteza, Anastasia os tirou do Lago dos Fundos, gaguejou a criada. Ela os matou. Ela e Sebastian criaram aqueles peixes juntos. Mirabelle os amava. Perder até mesmo um já partia seu coração. Mirabelle saiu correndo para o quintal. O lago, antes cheio de vida, estava completamente vazio, exceto por alguns peixes mortos flutuando de barriga para cima na superfície. Anastasia saiu atrás dela, parecendo completamente impassível. Vossa Alteza, peixes são para ser comidos. Anastasia gritou de repente, segurando a bochecha ardendo. Mirabelle abaixou a mão, os olhos brilhando. Eu cresci no interior. Já vi esses truques centenas de vezes. Você não é muito boa nisso, Anastasia. A arrogância desapareceu do rosto de Anastasia, deixando-a pálida. Quando Mirabelle se virou para sair, Anastasia agarrou a barra de seu vestido. Então, cruzando o olhar com ela, deliberadamente se jogou para trás contra o corrimão de madeira e caiu. Ela caiu na água com um grande respingo, gritando por ajuda. Segundos depois, Sebastian passou voando por Mirabelle e pulou direto no lago, pegando Anastasia nos braços. Na beira da água, os guardas agarraram Mirabelle e a forçaram a se ajoelhar. Sebastian a encarou, os olhos cheios de pura hostilidade. Anastasia é apenas uma empregada. Você realmente não consegue tolerá-la? Apenas uma empregada? Antes que Mirabelle pudesse dizer qualquer coisa, Sebastian deu uma ordem. Como minha esposa adora peixes dourados, comprem 100 deles e joguem no lago. Fiquem de olho nela e não atirem da água até que pegue todos. Vossa Alteza, é pleno inverno, protestou uma criada fracamente. Está previsto para nevar esta noite. Mas a criada se calou assim que viu o olhar letal no rosto de Sebastian. Não demorou para que os servos jogassem 100 peixinhos dourados na água e empurrassem Mirabelle logo em seguida. A água gelada a atingiu como uma parede de gelo, deixando seus lábios roxos quase instantaneamente. Ela olhou para Sebastian, procurando qualquer sinal de pena ou hesitação. Não havia nenhum. Toda a gentileza que ele demonstrara no passado tinha sido uma farsa. O homem frio e indiferente que agora a observava era quem ele realmente era. A água gelada do lago a engoliu por completo. Peixinhos dourados famintos mordiscavam sua pele enquanto ela continuava escorregando, tentando capturá-los. Pouco antes de a escuridão dominá-la, ela avistou Sebastian e Anastasia na beira do lago, suas mãos secretamente entrelaçadas. Quando finalmente acordou, Sebastian estava sentado ao lado de sua cama. Um olhar conflituoso passou pelo rosto dele. Você acordou? O quê, decepcionado por eu não ter morrido? Mirabelle retrucou. Ela raramente falava com ele daquele jeito, e Sebastian franziu a testa. Mirabelle, você é uma princesa. Saber que maltrata a equipe reflete muito mal em você. Eu só estava aplicando disciplina. Então, muito obrigada. A resposta seca e sem emoção dela o irritou ainda mais. Com uma carranca, ele se levantou e saiu do quarto. Ele não apareceu nos 2 dias seguintes. Quando o congelamento começou a cicatrizar, Mirabelle sentou-se diante do espelho e percebeu que seu rosto havia mudado completamente. Sua pele seca e manchada havia suavizado, revelando traços marcantes antes escondidos. Será que seu corpo já estava começando a mudar com a proximidade do seu aniversário? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Em pânico, ela rapidamente passou pó escuro no rosto para esconder as mudanças. Um segundo depois, Sebastian entrou, puxando Anastasia pela mão. Ele jogou uma caixa de doces no chão diante de Mirabelle. Mira, você realmente me decepcionou. Ao ver sua confusão, sua expressão se endureceu. Peça desculpas. Eu não fiz nada. Por que pediria desculpas? Mirabelle sustentou o olhar dele, recusando-se a recuar. Antes que ele pudesse responder, Anastasia saiu de trás dele com a voz baixa. Princesa Mirabelle, eu sei que você está brava por causa dos peixinhos dourados, mas não precisava estragar meu rosto. Mirabelle finalmente olhou com atenção e viu. O rosto de Anastasia estava coberto por uma erupção vermelha. Eu não fiz isso, disse Mirabelle calmamente, olhando para os doces espalhados no chão. E também não enviei isso. Princesa Mirabelle, ontem você mesma me disse que se eu comesse isso, poderíamos deixar tudo para trás e você me deixaria em paz. Por que mudou de ideia? Lágrimas brotaram nos olhos de Anastasia. Príncipe Sebastian, se não acredita em mim, basta olhar para a caixa. Tem o nome da residência da princesa impresso nela. Virando a caixa, Sebastian agarrou o pulso de Mirabelle com força. O que mais você tem a dizer em sua defesa? Mirabelle deu um pequeno sorriso amargo. Se eu disser que não fiz isso, você acredita em mim? Mirabelle, você é a filha legítima do primeiro-ministro. É realmente covarde demais para assumir o que fez? Ou está tão invejosa da aparência de Ana que precisava que ela ficasse com manchas vermelhas terríveis no rosto como você,
Isso te faz sentir melhor? Ele apertava com tanta força que lágrimas de dor brotaram nos olhos de Mirabelle. Ao vê-las, Sebastian soltou a mão dela abruptamente, como se percebesse a crueldade de suas palavras. Mira, não quis dizer isso. Uma onda pesada de traição a invadiu. Enxugando as lágrimas, Mirabelle conseguiu esboçar um sorriso fraco. Vossa Alteza, já que claramente não acredita em mim, apenas me puna. Não precisa perder tempo me interrogando. Reddit Contos e Afins. A carranca de Sebastian se aprofundou. Desde que trouxe Anastasia para a propriedade, o comportamento de Mirabelle havia mudado completamente. Antes, ela prestava atenção em cada palavra dele, sempre tentando interpretar seus humores, com medo de desagradá-lo. Agora, mesmo diante de uma punição, permanecia fria e distante. Será que ela estava com ciúmes? Sim, tinha que ser isso. Reprimindo um súbito desconforto, Sebastian olhou para o rosto ferido de Anastasia, e sua expressão se endureceu novamente. Você é uma princesa e precisa se comportar com elegância. Já que quer ser punida, vá até a capela e copie as escrituras o dia todo para aprender a lição. Entendido, Alteza. Mirabelle se levantou obedientemente, sem oferecer qualquer resistência. Aquela sensação de desconforto voltou a surgir, e Sebastian franziu a testa. Ele esperava que ela implorasse para ser poupada, mas ela estava estranhamente calma, quase teimosa demais. De repente, a porta se abriu. Weston entrou, passando por Mirabelle antes de segurar a manga dela. Por que você está chorando? Quem ousou ofender a princesa Mirabelle? Uma onda de puro enjoo tomou conta de Mirabelle. Antes que ela pudesse responder, Sebastian afastou a mão de Weston. Mantenha seu flerte imprudente longe da mira. Droga, murmurou Weston. Tem algo errado com você? Ela e eu já... Ele se interrompeu ao perceber que Mirabelle estava bem ali. Cerrando os punhos, Mirabelle saiu apressada da sala. Dentro da capela, ela se ajoelhou diante do altar. O papel à sua frente não era uma escritura, mas uma carta de despedida. Ninguém sabia o verdadeiro motivo do desaparecimento de sua mãe tantos anos antes. O rei era obcecado por sua beleza, e o pai de Mirabelle, desesperado por influência política, havia planejado entregá-la logo após o parto. Apavorada com o destino que poderia recair sobre a filha, sua mãe a forçou a ingerir um remédio capaz de alterar suas feições antes de fugir. Ela passou a viver sob um nome falso, deixando apenas aquela carta com uma serva de confiança, para ser entregue a Mirabelle no momento certo. Mirabelle não era comum. O efeito do remédio acabaria passando, e seu verdadeiro rosto retornaria. Quando isso acontecesse, tudo o que ela tinha com Sebastian chegaria ao fim. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, manchando o pergaminho. Ela enrolou a carta e a guardou na caixa de orações da capela. As mensagens ali só eram verificadas uma vez por mês. Quando Sebastian a encontrasse, ela já estaria longe. As portas da capela rangeram ao se abrir. Anastasia entrou, carregando uma almofada de veludo, e a jogou aos pés de Mirabelle com um sorriso convencido. Agora entendeu. O Seb sempre vai ficar do meu lado. Eu estive com ele quando ele não tinha nada. Você foi apenas um peão para me garantir um lugar na residência dele. Achou mesmo que ele se importava com você? Mirabelle esboçou um leve sorriso. Não estava com raiva. Simplesmente não tinha energia para discutir. Você realmente acredita que homens poderosos permanecem leais para sempre? Perguntou em voz baixa. Se acredita, é ingênua. O rosto de Anastasia ficou vermelho de raiva. Ela girou nos calcanhares, saiu furiosa e bateu a pesada porta atrás de si. Ao sair da capela, Mirabelle quase esbarrou em Sebastian. Você ainda está bravo comigo? Ele perguntou. Não, respondeu ela. Eu não ousaria. Sebastian franziu a testa. Ele se lembrou da primeira vez em que a viu, sentada em uma árvore, balançando as pernas com despreocupação. Não era exatamente bonita, mas era radiante, cheia de vida. Agora, parecia apenas cansada e de coração partido. Ele quis dizer algo mais, mas engoliu as palavras. Em vez disso, disse: Amanhã é o aniversário da minha mãe. Você irá comigo ao palácio para a celebração. Como desejar, Alteza, respondeu Mirabelle, sem emoção. No dia seguinte era o aniversário da rainha Paloma Monroe. Quando Mirabelle saiu para se juntar a Sebastian na viagem ao palácio, notou imediatamente Anastasia logo atrás dele. Sebastian se antecipou à pergunta. Ela disse que queria conhecer o palácio, então eu a trouxe comigo. A decisão é sua, Alteza, disse Mirabelle, fechando os olhos. Sebastian hesitou. Abriu a boca algumas vezes, mas acabou permanecendo em silêncio. A carruagem finalmente parou, e a comitiva entrou na residência da rainha. Paloma Monroe estava sentada à cabeceira do salão. Seu rosto permanecia frio até avistar Sebastian. Mostre-me primeiro o presente do Seb, ordenou. Um atendente trouxe uma caixa de madeira. Paloma abriu a tampa, inicialmente satisfeita, mas seu sorriso desapareceu em um instante. Um silêncio pesado tomou o salão. Os servos próximos caíram de joelhos, aterrorizados. Vossa Majestade, recebemos o presente diretamente da princesa Mirabelle. Paloma lançou a caixa ao chão com força. Meu filho sabe que eu detesto ágata vermelha. Ele jamais me daria isso. Quem ousou trocar o presente? A caixa atingiu Mirabelle em cheio.
O sangue começou a escorrer de sua testa imediatamente, e uma tontura nauseante a dominou. Anos antes, quando Paloma estava grávida de seu segundo filho, usou ágata vermelha misturada com almíscar, o que resultou em um aborto espontâneo. Mencionar esse episódio era tabu absoluto, tornando aquele o pior presente possível. Forçando-se a permanecer de pé, Mirabelle lançou um olhar frio para Anastasia. Vossa Majestade, além de mim, esta criada foi a única outra pessoa a manusear o presente. Foi ela quem o trocou. Levem a criada para fora e executem-na, ordenou Paloma. Espere! Sebastian se colocou imediatamente à frente de Anastasia, protegendo-a com o próprio corpo. Ele lançou um olhar rápido para Mirabelle antes de falar com firmeza. Mãe, essa criada não era responsável pelo presente. Mirabelle estava encarregada. Por favor, poupe a criada e puna Mirabelle em seu lugar. Paloma franziu a testa para o filho. Ela analisou Mirabelle por um longo momento, a voz baixa e fria. Por mentir para mim, arrastem-na para fora. 80 golpes de vara. Mirabelle apenas encarou Sebastian. Um breve lampejo de culpa cruzou seu rosto antes que ele virasse a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela. Os servos arrastaram Mirabelle para o pátio. Os guardas a empurraram de bruços contra a pedra gelada, ergueram os bastões de madeira e os fizeram descer com força sobre suas costas. Uma dor branca e ardente a rasgou. Mirabelle ofegou, a respiração presa na garganta. Seu corpo já estava fragilizado. Após o aborto recente, cólicas violentas ainda pulsavam em seu ventre. 1, 2, 3! O guarda gritava a contagem por cima dos impactos. Sua criada, Nádia, caiu de joelhos, desesperada. Curvava-se repetidamente contra o chão, implorando. Vossa Majestade, Vossa Alteza, por favor. A princesa Mirabelle é fraca, por favor. Parem. Sebastian olhou para Mirabelle. Mal uma dúzia de golpes havia sido aplicada, e a pele de suas costas já estava aberta, sangrando. Uma pontada aguda de angústia o atingiu de surpresa, aprofundando sua carranca. Mãe, ela não conhecia as regras, disse ele. É a primeira infração. Deixe passar. No estrado, o rosto de Paloma endureceu. Você ousa discutir comigo por causa de uma mulher como ela? Continuem. Não parem até que ela morra. Mãe! Sebastian cerrou os punhos, mas permaneceu imóvel, assistindo golpe após golpe, até que Mirabelle parou de gritar e caiu em completo silêncio. Majestade, disse um guarda. Ela desmaiou. Continuem. No instante em que a ordem foi dada, outro golpe brutal atingiu as costas de Mirabelle. Mesmo inconsciente, ela tossia sangue violentamente. A visão finalmente abalou Sebastian. Empurrando os presentes, ele avançou e agarrou o bastão do guarda no meio do movimento. Vossa Alteza! Gaguejou o guarda, caindo de joelhos. Ainda faltam 50 golpes. Chega! Disse Sebastian com firmeza. Ele tomou Mirabelle nos braços e a levou para fora, sem perceber o olhar de puro ódio que Anastasia lançou em suas costas. Quando Mirabelle finalmente abriu os olhos, Sebastian estava sentado ao lado da cama. Ele soltou um suspiro visível de alívio. Mira, você acordou. Está com muita dor? Estou bem. Obrigada por perguntar, Alteza. Sua voz estava vazia, educada e distante. Sebastian franziu a testa e passou a mão pelo rosto, suspirando. Eu sei que você está irritada porque não intervim antes, mas Anastasia só tem a mãe, e ela está muito frágil. Se Anastasia morresse ali, a mãe dela não suportaria a perda. Você entende por que precisei hesitar, não entende? Mirabelle pensou que a vida de Anastasia e de sua mãe importava, mas a dela não. Um sorriso cínico tocou seus lábios. Ela não tinha mais forças para discutir. Eu entendo, respondeu baixinho. Eu sabia que entenderia. Você sempre foi tão gentil, Mira. Quanto às suas costas, pedirei a melhor pomada. Não deixarei cicatrizes. Não é necessário, disse Mirabelle, forçando um leve sorriso. Anastasia deve estar assustada. O senhor deveria ir vê-la, Alteza. Sebastian piscou surpreso. Você não está com ciúmes? Não, respondeu ela, com um sorriso leve e distante. O palácio é seu. O senhor é livre para amar e se casar com quem quiser. A surpresa dele se transformou em um raro sorriso sincero. Você é sempre tão sensata, Mira. Não se preocupe, você é a única mulher que tornarei minha esposa oficial. Ela o encarou com firmeza. Sebastian, você se arrepende de ter se casado comigo? Porque se sim, basta dizer. Eu me afasto para que ela possa ocupar meu lugar. O que está dizendo? Ele perguntou confuso. Você é minha esposa legítima. Mirabelle baixou o olhar, um sorriso amargo surgindo. Ele só a mantinha por perto porque ainda lhe era útil. Uma batida apressada interrompeu o momento. A voz urgente de um servo veio da porta. Vossa Alteza, a senhorita Sutton está em um estado terrível. Ela chora dormindo e chama pelo senhor. Sebastian hesitou entre ficar e sair, mas Mirabelle assentiu levemente. Vá até ela, Alteza. Ele agarrou a oportunidade. Voltarei depois para ver como você está. A porta se fechou. Mirabelle fechou os olhos lentamente. Não haveria depois. Ela partiria naquela mesma noite. Depois que ele saiu, Mirabelle arrumou alguns pertences. Quando sua criada perguntou o que ela fazia, ela sorriu levemente. Só vou sair para buscar algumas coisas. Após uma pausa, acrescentou.
Deixei meu distintivo de princesa na mesa. Certifique-se de que Sua Alteza o receba. E então saiu. Ao passar pelo escritório, ouviu risadas abafadas e vozes em tom íntimo. Anastasia elevou a voz, claramente para ser ouvida. Seb, se você não se casar comigo logo, eu vou me casar com outro. Sebastian respondeu em tom suave e indulgente. Logo. Vou me casar com você em breve. Você não se apaixonou de verdade por aquela mulher feia, não é? Mirabelle parou. Claro que não. Ao ouvir a resposta tão casual, ela apenas esboçou um sorriso contido e seguiu em frente, sem olhar para trás. Na rua movimentada, vendedores gritavam, oferecendo suas mercadorias. Mirabelle parou em uma pequena barraca, pegando 2 itens para perguntar o preço. Desculpe, isso não está à venda, disse o vendedor, lançando-lhe um olhar desagradável enquanto arrancava o leque de sua mão. Surpresa, Mirabelle percebeu a multidão se formando ao redor. Sussurros começaram a crescer. Ela tentou cobrir o rosto e sair rapidamente, mas alguém a empurrou, derrubando-a no chão. Uma voz zombeteira se elevou. Não é a princesa Mirabelle? Ainda tem coragem de aparecer em público. Não sente vergonha? Atordoada, ela tentou se levantar, mas foi empurrada novamente. A multidão começou a jogar lixo e restos de comida nela. Instintivamente encolheu-se, tentando se proteger, mas uma pedra atingiu sua testa. O sangue escorreu. Ela não havia feito nada. Por que aquilo estava acontecendo? Lágrimas escorriam por seu rosto, mas isso só enfurecia ainda mais a multidão. Pare de fingir! Alguém gritou. Todo mundo sabe que a rainha mandou te punir por adultério. O príncipe Sebastian é tão respeitável, disse outra voz. Como acabou com uma mulher tão promíscua? Adultério? Mirabelle soltou uma risada amarga, enquanto lágrimas quentes escorriam. Sebastian havia garantido que poderia se casar com Anastasia, destruindo completamente sua reputação no processo. Ainda bem que estava indo embora. Nunca mais se veriam. Mirabelle arrastou-se até a margem de um rio próximo. Ao olhar para a água, viu um rosto completamente diferente refletido. Sua pele estava lisa e limpa. As manchas vermelhas haviam desaparecido. Finalmente, recuperara sua verdadeira aparência. Finalmente poderia deixar Sebastian para trás. Ela se levantou e seguiu até o local combinado com o cocheiro. De repente, a poucos passos, Sebastian e Anastasia passaram por ela, de braços dados. Anastasia segurava uma lanterna de vidro. O primeiro instinto de Mirabelle foi esconder o rosto, mas logo percebeu que não havia necessidade. Eles passaram por ela como se fosse uma estranha. Claro, seu rosto havia mudado. Sebastian não a reconheceu. Mirabelle sorriu e correu até o cocheiro. Para onde, senhorita? Seb? Anastasia precisou chamar seu nome várias vezes antes que ele finalmente saísse do transe. Ela franziu a testa. O que você está olhando? Nada. Só achei que as costas daquela mulher pareciam muito com... Sebastian parou, balançando a cabeça. Ela odeia multidões. Nunca viria a um lugar assim. Devo estar imaginando coisas. Ainda assim, uma sensação estranha se instalou em seu peito. Mirabelle estava segura na propriedade, mas uma onda súbita de inquietação o atingiu, um medo irracional de que estava prestes a perdê-la. Você não se apaixonou por ela, não é? Perguntou Anastasia. Como eu poderia? Você me salvou. É a única que eu vou amar nesta vida. Ele não sabia se dizia aquilo para tranquilizá-la ou a si mesmo. O rosto de Mirabelle passou por sua mente. Ela era simples, até feia, então por que ele estava tão perturbado ultimamente? Anastasia sorriu, satisfeita. Eu sabia que você não me trairia, Seb. Vamos até lá. Tudo bem, concordou ele, mas sua mente ainda estava presa em Mirabelle. Ao chegar à propriedade, Sebastian avistou Weston parado perto da entrada. Franzindo a testa, perguntou. Weston, o que você está fazendo aqui? Obviamente te fazendo um favor, retrucou Weston. Onde está a Mirabelle? Não a vejo há dias e sinto falta dela. Normalmente, Sebastian ignoraria os comentários provocativos de Weston, mas dessa vez, aquilo o irritou profundamente. Saia, disse ele seco. Ei! Weston lançou-lhe um olhar irritado. Qual é o seu problema? Só estou perguntando por ela. Por que você se importa? Cale a boca! Sebastian rebateu, uma onda de irritação tomando conta dele. Weston não estava errado. Quando se casou com Mirabelle, Sebastian estava tão determinado a permanecer fiel a Anastasia que permitiu que Weston tomasse seu lugar na noite de núpcias, e em várias noites depois. Por um tempo, ele até permitiu que aquilo continuasse. Mas ouvir Weston falar disso agora fazia seu sangue ferver. Sebastian bateu as portas na cara dele. Não volte! Espera, Sebastian. Do que você está falando? Weston ainda bateu na porta, mas, sem resposta, chutou a madeira com raiva e foi embora. Dentro da casa, Anastasia se aproximou com cautela. Seb, você está bem? Sebastian apenas esfregou as têmporas. Após um longo silêncio, levantou-se. Vou ver a Mirabelle. Seb, Anastasia segurou seu braço. Me diga a verdade. Você a ama? Porque, se amar, eu vou embora. Ele soltou um suspiro pesado. Não. Então fique aqui comigo. Por favor, não vá. O tom dela era carente, quase desesperado.
Sebastian hesitou, depois acabou cedendo. Nos dias seguintes, Anastasia o manteve ocupado. Ele quase não saiu do quarto. Tudo só mudou quando a rainha emitiu um decreto formal, declarando Mirabelle inapta como esposa oficial e ordenando que Sebastian se divorciasse e se casasse novamente. Anastasia sorriu radiante. Seb, era isso que você queria para nós? Mesmo esperando por aquilo, Sebastian sentiu uma pontada inesperada de perda. O rosto de Mirabelle continuava surgindo em sua mente. Ela não era bonita, mas sempre o olhava com aqueles olhos atentos e sinceros. Anastasia o puxou até o pátio de Mirabelle e bateu na porta. Uma criada atendeu. Assim que viu Sebastian, voltou rapidamente, pegou um distintivo real e o entregou com respeito. Vossa Alteza, a princesa Mirabelle pediu que eu lhe entregasse isto. Ela está devolvendo o símbolo de seu título. O que isso significa? Sebastian exigiu. Por que ela está fazendo isso agora? A criada caiu de joelhos, sem responder. Sebastian tentou passar por ela, mas Anastasia segurou seu braço. Seb, ela provavelmente só está abalada com o decreto da sua mãe. Vamos deixá-la em paz. Abalada? Sebastian retrucou. Se Mirabelle não quer ser minha esposa, então não precisa ser. Ele colocou o distintivo nas mãos de Anastasia. Vou me casar com você amanhã. A partir de agora, você administrará a propriedade. Sério, Alteza? Anastasia sorriu, radiante, segurando o distintivo com reverência. Sebastian não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos na porta fechada. Quando Mirabelle não apareceu, sua irritação voltou com força. Ele se virou e foi embora. Queria ver quanto tempo ela conseguiria sustentar aquela teimosia. No passado, sempre que brigavam, ela era a primeira a ceder. Ele esperava que fosse assim novamente. No dia seguinte, Sebastian se casou com Anastasia. A propriedade estava decorada com luxo. Vestida de branco, Anastasia fez sua entrada sob os murmúrios dos convidados. Comparada à nova noiva, a antiga deve estar completamente humilhada. O príncipe Sebastian merece alguém bonito, não aquela esposa horrível e infiel. Sebastian lançou um olhar cortante, silenciando imediatamente os comentários. Anastasia desceu da carruagem e segurou sua mão, sorrindo. Seb, finalmente sou sua esposa. Sebastian sentiu uma onda de afeto. Desde que perdera a memória na guerra, seu maior desejo era se casar com Anastasia. Agora que isso havia acontecido, ele deveria estar feliz. Mas ao olhar para a entrada, sua expressão endureceu. Não havia ninguém para recebê-los. Mirabelle não veio nos receber? Perguntou. Vossa Alteza, não é que a princesa Mirabelle tenha se recusado, é só que... Esqueça. Sebastian interrompeu. Colocou a mão na cintura de Anastasia. Diga a ela que não é a única mulher na minha vida. Sem olhar para trás, entrou com Anastasia. Nos 2 dias seguintes, ele permaneceu no quarto dela. À noite, era atormentado por sonhos em que Mirabelle o encarava antes de desaparecer lentamente. Acordava sobressaltado, coberto de suor frio. Anastasia abriu os olhos, sonolenta. Seb, com o que você estava sonhando? Nada, murmurou ele, evitando o assunto. 2 dias se passaram, e Mirabelle não apareceu nenhuma vez. Aquilo não era normal. Consumido pela inquietação, ele saiu da cama e caminhou até o pátio dela. Hesitou algumas vezes antes de bater a porta. Nadia abriu surpresa. Vossa Alteza, é madrugada. Por que o senhor... Sem esperar, Sebastian passou por ela e entrou no quarto. A cama estava vazia. Reddit contos e afins. Ele parou no meio do caminho, o coração apertando. Onde está Mirabelle? Exigiu. Para onde ela foi? Vossa Alteza... Nadia caiu de joelhos, a voz trêmula. A princesa Mirabelle partiu há 3 dias, e não voltou. Por que ela foi embora? Ele exigiu, lutando para conter o temperamento. Eu não sei! Nadia começou a chorar, tomada pelo pânico. No dia em que o senhor foi para o quarto da senhorita Anastasia, a princesa Mirabelle fez uma pequena mala de pano. Disse que sairia para fazer compras. A compreensão atingiu Sebastian de imediato. As palavras de Mirabelle, dizendo que abriria mão de sua posição como esposa, não eram um desabafo. Ela falava sério. Ela havia desistido dele, mas, se só fazia 3 dias, ela não poderia ter ido muito longe. Além disso, com a mancha vermelha no rosto, seria impossível não notá-la. Lá fora, ainda era noite profunda. Sem conseguir dormir, Sebastian passou as horas trancado em seu escritório, desenhando retratos de Mirabelle. Seus dedos tocaram levemente o rosto no papel. Mira. Assim que o sol nasceu, entregou os esboços aos guardas secretos. Vocês têm 10 dias para encontrar a mulher dessas imagens. Sim, Vossa Alteza. Quando ficaram sozinhos, Sebastian pressionou a mão contra a testa, subitamente exausto. Quando Anastasia acordou, confrontou-o imediatamente. Vossa Alteza, onde esteve ontem à noite? Em lugar nenhum, respondeu ele, tentando encerrar o assunto, mas Anastasia não desistiu. Você foi procurar Mirabelle, não foi? Sente tanta falta daquela mulher. Se ela é tão inesquecível, talvez devesse se divorciar de mim e passar o resto da vida com ela. Houve um tempo em que o ciúme de Anastasia o agradaria. Agora, apenas o irritava. Ele fez uma careta. Eu cumpri minha promessa e me casei com você, Ana. Pare com isso. Sem esperar resposta, virou-se e saiu. Naquela tarde, uma batida forte ecoou na porta do escritório.
Sebastian abriu imediatamente. Encontraram a mira? Ele se conteve no mesmo instante. Weston estava ali, olhando confuso. Como assim? Aconteceu algo com Mirabelle? A expressão de Sebastian escureceu. Ela é minha esposa, e isso não é da sua conta, Marechal Archer. Já disse para parar de vir aqui. Não estou aqui por você. Vim ver. Weston hesitou. Onde está Mirabelle? Não a vejo há dias. Weston, não venha à minha casa procurando por ela. E se eu não obedecer? Weston retrucou, o tom imediatamente hostil. Então vou tratá-lo como inimigo. O clima entre os dois se tornou tenso, mas foi interrompido quando um guarda secreto chegou apressado. Sebastian se virou para ele. Encontraram Mirabelle? Não, Alteza. Procuramos nas cidades próximas. Perguntamos por toda parte, mas ninguém viu uma mulher com uma mancha vermelha no rosto. Mirabelle desapareceu? Weston exigiu furioso. Ela é sua esposa. Como você não sabe onde ela está? Sebastian não respondeu. Apenas cerrou os punhos. Me insultar não ajuda, disse ele friamente. Se quer fazer algo útil, ajude a encontrá-la. Vou ajudar porque ela é minha mulher, respondeu Weston. Depois de uma pausa, acrescentou. Vamos apostar, Alteza. Que tipo de aposta? Quem encontrar Mirabelle primeiro. Se você vencer, nunca mais me aproximo dela. Mas, se eu vencer, você se divorcia imediatamente e não interfere no meu casamento com ela. Fechado, disse Sebastian sem hesitar. 2 semanas se passaram, e ambos voltaram de mãos vazias. Vasculharam várias cidades importantes, mas ninguém havia visto uma mulher com uma mancha de nascença no rosto. O fracasso o deixava inquieto e irritado. Enquanto isso, Anastasia desfrutava de sua nova posição. Se nem isso vocês conseguem fazer direito, para que servem? Reclamava com os criados. Você, venha aqui. Ela se interrompeu ao ver Sebastian. Seu tom mudou instantaneamente. Seb, não quero ser dura com eles. Com Mirabelle fora, estou apenas administrando no lugar dela. Sebastian apenas assentiu de forma rígida e seguiu direto para a capela. Era o dia mensal de oração. Ajoelhando-se diante do altar, segurou a caixa de orações e murmurou. Por favor, deixe-me encontrar a mira. Ele retirou um papel dobrado, mas o presságio era ruim. Tentou outro, e outro. Nenhum trazia uma resposta favorável. Seu peito apertou. Ao devolver os papéis, notou um pequeno rolo esquecido no fundo da caixa. Ele o abriu com cuidado. Era um bilhete de Mirabelle. Sebastian, quando você ler isto, eu já terei ido embora. É seu direito se casar com quem ama, assim como é meu direito partir. Você não vai me encontrar, então não desperdice seu tempo. Não nos veremos novamente. Sebastian ficou imóvel, encarando as palavras. A verdade finalmente o atingiu. Mirabelle havia desistido dele muito antes. Recusando-se a aceitar, ele saiu correndo da capela e foi direto ao pátio dela. Seb, o que está fazendo aqui? Anastasia estava no jardim, diante de uma fogueira. Jogava nas chamas as velas que ele e Mirabelle haviam feito juntos. O que você está fazendo? Pela primeira vez, Sebastian perdeu completamente a paciência. Anastasia assumiu uma expressão inocente. As pessoas estão dizendo que Mirabelle fugiu com outro homem. Isso traz má sorte, então estou queimando tudo. Mirabelle fugir com alguém? Impossível. Sebastian cerrou os punhos. Eu não autorizei esses boatos. Descubra quem começou isso. Das sombras, um guarda respondeu. Sim, Alteza. Anastasia empalideceu levemente. Seb, isso já aconteceu. Ainda importa quem começou? Importa, disse ele friamente, antes de se afastar. Desde que se casara com Anastasia, tudo parecia fora do lugar. Mirabelle sempre mantinha a casa em perfeita ordem, e os criados a respeitavam. Mas em menos de 2 semanas, sob o comando de Anastasia, a desordem já era evidente. Certa noite, um guarda bateu à sua porta. Alteza, descobrimos a origem dos boatos. Foi a senhora Anastasia Sutton. No dia em que a princesa Mirabelle desapareceu, as mentiras já circulavam. Também descobrimos que plebeus a insultaram e jogaram lixo nela. As feridas causadas pela punição ainda não haviam cicatrizado, e ela estava gravemente ferida. O que disse? A voz de Sebastian tremeu. E onde ela está? Vocês a encontraram? Temos uma pista. A princesa Mirabelle foi vista em uma locadora de carruagens. Disse que estava deixando Londres, e seguiu para o sul. Mirabelle passou a infância no sul, desprezada pelos parentes. Mesmo depois de voltar para a propriedade do primeiro-ministro, seu pai nunca demonstrou qualquer afeto por ela. Quando conheceu Sebastian, acreditou sinceramente que passariam a vida inteira juntos, envelhecendo lado a lado. Agora, de volta ao sul, estava completamente sozinha outra vez. Moça, você é muito bonita, mas suas joias são simples demais. Quer comprar um grampo de cabelo prateado? Chamou uma vendedora idosa. Mirabelle congelou. Em todos os seus anos de vida, ninguém jamais a havia chamado de bonita. Olhando para baixo, pegou algumas moedas de prata e sorriu de forma genuína. Eu vou levar um. A vendedora escolheu sua melhor peça e a entregou, satisfeita. Mirabelle alugou uma pequena casa. Nos primeiros dias, limpou tudo cuidadosamente e plantou flores e ervas. Mais tarde,
encontrou uma encosta coberta de flores silvestres. Transplantou várias para o seu quintal, organizando-as com cuidado, planejando vendê-las no mercado. Um mês depois, pessoas começaram a circular pela vizinhança com um retrato. Eles estão procurando uma mulher com uma mancha vermelha no rosto, comentou uma vizinha idosa. Dizem que ela é importante. Você a viu, Mira? Não, respondeu Mirabelle, mantendo a voz firme enquanto evitava os olhares atentos dos guardas. Ela nunca imaginou que Sebastian realmente a procuraria. Ele já havia se casado com a mulher que amava. Presumiu que estaria ocupado demais com sua nova vida para se importar com o destino dela. E de qualquer forma, isso já não importava mais. O negócio de flores prosperou rapidamente, e logo ela abriu uma pequena loja. No dia da inauguração, o local estava cheio. Mas não era apenas pelas flores, todos queriam ver a nova dona. Rumores sobre uma florista incrivelmente bonita já haviam se espalhado pela região. Mirabelle comprou imediatamente um chapéu com véu para esconder o rosto. A história de sua mãe havia lhe ensinado que beleza podia trazer problemas, e ela não cometeria o mesmo erro. Mesmo assim, aquilo que temia aconteceu. Certa manhã, enquanto organizava as flores, uma figura familiar entrou na loja. Sebastian apontou para um vaso de jasmim. Ouvi dizer que você tem o melhor jasmim da cidade. Quero que seja enviado para Londres. Diga seu preço. Desculpe, respondeu Mirabelle, puxando o véu para baixo. É longe demais. As plantas não sobreviveriam à viagem. Você... Sebastian ergueu o olhar, fixando-se nos olhos dela. Instintivamente, ela recuou. Por que está se afastando? Ele segurou o braço dela e tentou levantar o véu. O rosto revelado o fez congelar. Ele permaneceu imóvel por um momento, até que Mirabelle se afastou. Piscando, soltou-a. Peço desculpas. Isso foi inadequado. Ela apenas ajustou o véu em silêncio. Sua voz é muito parecida com a da minha esposa, explicou ele. Tirou um papel e o abriu. Senhorita, você viu a mulher deste retrato? Não, respondeu Mirabelle friamente. Se não houver mais nada, por favor, vá embora. Desculpe incomodar. Claramente desapontado, ele se virou para sair, mas parou. Ainda quero comprar as flores. Ele interrompeu a frase. Ao se virar para atender outro cliente, a manga de Mirabelle subiu, revelando uma cicatriz clara no antebraço. Sebastian ficou paralisado. Mira, murmurou. Ela ergueu o olhar por reflexo, encontrou os olhos dele e desviou rapidamente. A postura, os gestos, tudo nela era exatamente como ele lembrava. É você, Mira? Perguntou em voz baixa. Mas o rosto diante dela era completamente diferente. Sem saber o que pensar, Sebastian esperou do lado de fora até a loja fechar e a seguiu. Mirabelle percebeu imediatamente e se irritou. Ele já tinha a mulher que amava, então por que estava ali? Pare de me seguir, disse ela, virando-se bruscamente. Não nos conhecemos, não sou quem você procura. Aquela cicatriz no seu braço, insistiu ele. Minha esposa tem uma igual, ela se queimou preparando remédio para mim. Isso? Mirabelle levantou a manga. Tenho essa marca desde criança, você está enganado. Se continuar me seguindo, chamarei as autoridades. Ela entrou em casa e bateu à porta. Mira, Mira. Ele bateu, chamando repetidamente, mas não houve resposta. Nos dias seguintes, Sebastian não apareceu. Aliviada, Mirabelle foi até uma lanchonete próxima para comer uma torta de frango quente. Mas, ao se levantar para sair, alguém bloqueou seu caminho. É você, Mira, disse Sebastian. Havia absoluta certeza em sua voz. Tenho te observado nos últimos dias. Tirando o seu rosto, nada mudou. Seus hábitos, o que você come, como anda, como fala, tudo é igual. Não sei como mudou sua aparência, mas confio no que vejo. Você é minha esposa. Mirabelle congelou, surpresa por ele ter observado cada detalhe dela durante toda a semana. Ele a encarou intensamente. Mira, venha para casa comigo. Não, respondeu. Por quê? Sebastian parecia genuinamente magoado. Você disse que me amava mais do que tudo. Como pôde ir embora sem dizer nada? Expliquei tudo na carta que deixei na capela, disse Mirabelle, fechando os olhos, exausta. Já que você está aqui, vamos assinar os papéis do divórcio e acabar com isso. Eu não vou me divorciar de você. Ele apertou o braço dela com mais força. Volte para casa. Prometo que Ana não será mais uma ameaça. Ela passou dos limites, e eu já a tranquei. Mirabelle sustentou o olhar dele, firme. Eu já disse. Não vou voltar. Mal terminou de falar, e Sebastian a puxou em direção à carruagem. Ela lutou para se soltar, mas outro homem surgiu de repente e acertou um soco no rosto de Sebastian, fazendo-o sangrar na hora. Você não ouviu ela dizer não, Sebastian? Weston se abaixou para ajudá-la, mas ao ver o rosto dela de perto, hesitou. Você está... A mulher diante dele tinha a pele clara e perfeita. Era deslumbrante. Seria mesmo a mesma Mirabelle de quem todos zombavam em Londres? Você perdeu, Weston, disse Sebastian, levantando-se e limpando o sangue do rosto. Eu encontrei a Mira primeiro. Cumpra sua promessa e fique longe dela. Weston avançou novamente, mas Mirabelle o interrompeu antes que ele atacasse. Não me importa a aposta que vocês fizeram sobre mim. Não vou com nenhum de vocês. Mira, eu...
Ela o cortou, a voz dura. Na nossa noite de núpcias, você mandou Weston dormir comigo. Passamos um ano casados, e só pouco antes de ir embora percebi que o homem na minha cama nunca foi meu marido. Seu olhar se voltou para Weston. E você? Me via como o quê? Uma prostituta? Nenhum de vocês tem o direito de agir como se se importasse comigo. Os dois ficaram em silêncio absoluto. Depois de um momento, Sebastian falou, tenso. Você ouviu nossa conversa no escritório naquele dia? Sim. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Caso contrário, vocês teriam continuado me enganando. Ela respirou fundo, o olhar frio. O fato de vocês dizerem que se importam comigo me dá nojo. Saiam da minha vida e não voltem mais. O silêncio pesou entre eles. Por fim, Sebastian balançou a cabeça. Não. Mira, eu não me importo com o que aconteceu. Weston não vai dizer nada. Ninguém precisa saber. Mas eu me importo. A voz dela foi firme. Sebastian, isso é repugnante. Você me enoja. Weston também. As palavras o atingiram em cheio. Ele engoliu em seco. E se eu te obrigar a ficar? Então você só vai ficar com um cadáver. A certeza na voz dela era absoluta. Sebastian baixou o olhar, derrotado, e assentiu lentamente. Tudo bem. Eu te dou sua liberdade. Março chegou ao sul. Mirabelle carregava vasos de flores para sua loja, um leve sorriso no rosto enquanto trabalhava. Mira, tem um cliente lá fora. Alguém chamou. Já vou, respondeu. Ela foi até a frente, e o cliente se virou devagar. Mira. Weston, disse ela com a voz neutra. Eu só vendo flores. Não lido com pessoas do meu passado. Eu sei, respondeu ele calmamente. Vou partir para a guerra em breve. Só queria te ver uma última vez. Ele comprou uma única flor ainda fechada. Ficou ali por um longo tempo, apenas olhando para ela, antes de finalmente se virar e ir embora. Mirabelle nunca mais teve notícias dele. Fim, que Deus te abençoe.